Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais estiver apimentando as receitas ali nas redes sociais. Eu já vou começar com uma bronca aqui com o Leonardo. Leonardo, você prefere bolos ou Salles? Eu particularmente prefiro bolos, mas eu também gosto de comida. Gaguejou, perdeu a vez. Mas eu prefiro um bolinho. Gaguejou, perdeu a vez. Eu prefiro. Eu quero começar com uma nota de esclarecimento aqui da Jovem Pan. Será que nós já temos aqui no TP? Porque é muito importante, que vai ser a nossa pauta aqui de hoje. Vamos lá. O Linha de Frente começa com uma nota de esclarecimento. Hoje, quinta-feira, 22 de setembro, receberíamos os candidatos a deputado federal, Guilherme Boulos, do PSOL, e o Ricardo Salles, do PL, para o encontro de candidatos. A transmissão seria exclusiva no canal da Jovem Pan News, no YouTube. Inicialmente, a nossa produção havia sugerido um formato no qual contaria com a presença de outros postulantes ao cargo, com a transmissão também nos canais de televisão. Porém, Guilherme Boulos negou e preferiu a conversa fosse somente entre ele e o Salles. Dá uma olhada aqui o que a gente encontra dos prints aqui, ó, para mostrar, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, meu amigo, e a cobra morta. Oi, Amanda, acho que 1 a 1 seria o ideal, com o moderador. E o tempo definido para cada um de pergunta e resposta, para a gente assegurar equilíbrio, como estava previsto no modelo do INSPER. E aí, o que aconteceu, hein, senhoras e senhores? Boulos arregou? Figueiredo, eu quero começar com você. Você que está longe. Onde você está, Figueiredo, aí nos Estados Unidos da América? Qual é o estado aí? Acabei de voltar para minha casa na Flórida, estava em Nova York. Ei, CEP ruim, hein? Ei, Flórida, Cidade do Sol. Muito bom aí. Vamos lá. O que você acha? Foi um arrego? Foi uma estratégia política? Como é que você define isso aí? Além de ser um mentiroso, hein? Além de o cara ser um mentiroso, porque ele falou, não, veja bem, não foi o que foi combinado e tal. E aí? Como é que você vê isso? Eu vejo dessa forma, cara. Não basta ser arregão, tem que ser também mentiroso. E isso mostra bastante para o eleitor que está em casa o caráter das pessoas que muitas vezes acabam indo para Brasília. Porque, olha, você participar de debate, eu participo de debate todos os dias, faz parte da minha profissão. Participar de debate é uma coisa normal. E nós, na Jovem Pan, damos voz a pessoas de esquerda e pessoas de direita. Hoje mesmo aqui conosco tem pessoas de esquerda, tem pessoas de direita. Tem pessoas que não são nem de esquerda ou direita, não se identificam exatamente em nenhuma dessas vertentes. E o debate acontece normalmente com enorme sucesso, de forma que não tem em emissora alguma, né? Vale lembrar isso, não há outra emissora que tenha pluralidade no debate que a Jovem Pan tem. Então, no caso, o Boulos já tinha tido aquele problema lá no INSPER, né? Problema das manifestações, questão de segurança, ele acabou não participando, tudo bem, o debate passou para a Jovem Pan. Aconteceria no nosso canal no YouTube, única e exclusivamente, e ele debateria com o Ricardo Salles, que é muito articulado, já foi comentarista aqui da Casa Jovem Pan, é muito articulado, e é uma pessoa simpática ao governo, com posições antagônicas à do Boulos. Chegou na hora H, o Boulos arregou. E aí a gente não sabe se arregou por medo de debater, porque o Boulos, ele é bastante escorregadio. Ele não responde às perguntas, ele desvia, ele usa de má fé, ele usa de subterfúgios retóricos, de falácias. Ele faz muito isso. Mas, então a gente não sabe se ele arregou para o Salles, ou se, na verdade, o que está acontecendo, e a gente sabe que isso está acontecendo, é que as pessoas estão com medo da audiência gigantesca que a Jovem Pan está tendo. Então, hoje, demos capote em toda a concorrência, dobro de audiência, o dobro da soma da audiência do segundo e terceiro lugar na manhã de hoje. Isso vem acontecendo todos os dias. Então, o Boulos está vendo esse crescimento da Jovem Pan e fica preocupado. Poxa, vou fazer esse debate, será que eu vou acabar dando mais audiência para a Jovem Pan com esse embate? Então, a prioridade dos caras é derrubar e impedir a Jovem Pan. E ele achou que jogando o nome da Jovem Pan na lama, ele fosse se dar bem. Se deu bem, coisa nenhuma, né? Porque mentira, o Lula já deveria ter ensinado isso a ele, mentira tem perna curta. Mentira tem perna muito curta. E agora a gente está aqui com os prints que você acabou de mostrar, Ricardo. A gente tem os prints das conversas da assessoria dele com o nosso booking de entrevistas, de programas, mostrando que, sim, aliás,
Partiu deles essa vontade, partiu deles a vontade, inclusive das regras, de mudar o modelo que nós teríamos originalmente, e está aí, está escancarado. Agora, todo mundo tem o direito de ter a visão política que quiser. A pessoa pode ser de esquerda, a pessoa pode ser de direita. O que a pessoa não pode ser é mentirosa. Mentiroso não deveria ter lugar no Congresso Nacional, no Congresso Federal, representando os eleitores. Ora, o congressista nada mais é do que um representante do povo, e eu tenho certeza que o povo de São Paulo não quer alguém que minta sentando, fazendo o papel do seu representante, independente do viés político. O que a gente está falando aqui não é uma questão de política, de esquerda ou direita. Não deveria ter mentiroso de direita e não deveria ter mentiroso de esquerda. Alguém que tenha coragem de mentir na cara de pau para o espectador e para a população, essa pessoa é capaz de qualquer coisa. Aliás, eu acho que a trajetória política do Boulos já deveria dar um exemplo de quais são os valores morais que pautam a vida desse cidadão. E eu acho que esse é um momento raro onde nós podemos separar a política, porque está escancarada a mentira, foi pego no flagra, achou que ia se dar bem destruindo a reputação da Jovem Pan e acabou se dando mal, está aí passando vergonha Perfeito. Na internet o dia inteiro. Então, vamos lá, Shelp. E aí? Arregaço ou estratégia política? Como é que você vê esse WO do Boulos? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos colegas aí do debate. Olha, pode ser as duas coisas. E eu acho uma pena, porque eu considero ambos os candidatos, tanto o Guilherme Boulos quanto o Ricardo Salles, bons debatedores. Os dois são muito bons de conversa, de rebater ideias, né, de discutir mesmo. Eu já entrevistei os dois várias vezes. Já fiz sabatina com o Boulos quando ele era candidato a prefeito, 2 vezes, depois entrevistei ele numa longa entrevista também. O Ricardo Salles, então, já entrevistei várias vezes, depois colega aí de bancada de debate também no Jornal da Manhã. Então, os dois são muito bons de debater. Então, é uma pena porque, com certeza, a audiência ganharia muito em ouvir duas ideias absolutamente antagônicas aí sendo confrontadas, e os eleitores ganhariam porque poderiam ver, enfim, verificar as ideias aí de cada um deles. Agora, quanto a se é estratégia ou se é fuga, eu diria o seguinte: se o Guilherme Boulos e a campanha dele considerassem que não era uma boa estratégia fazer entrevista, mudaram de ideia, de repente consideraram que não seria bom para a imagem deles, ele poderia pisar em alguma casca de banana nessa conversa com o Salles, teria sido melhor fazer como fez o ex-presidente Lula, que havia sido convidado para sabatinas aqui na Jovem Pan e, no último dia, acabou decidindo que não viria, né? Nesse caso, a campanha do PT não negou que houvesse conversas com a emissora, inclusive para decidir quais seriam as regras, qual seria a ordem das entrevistas e tudo mais. Simplesmente eles decidiram que não era uma boa ideia, não queriam participar. Teria sido muito melhor fazer dessa forma do que dizer que não havia negociação em relação a essa conversa com o Salles. Olha que interessante. Ale, eu vou ler para você o que o Boulos postou e fazer uma pergunta. Então vamos lá. O encontro seria usado para criar palco a um candidato desesperado que já perdeu 3 eleições para deputado e conseguiu a proeza de ser demitido por Bolsonaro sendo ministro do Meio Ambiente. Sigo, como sempre, aberto ao debate com os nossos adversários, mas não vou ajudar a eleger um bolsonarista em um jogo de cartas marcadas. Eu pergunto para você, será que o Boulos, assim como o Lula, eles estão desaprendendo a justamente estar num ambiente onde não está controlado, onde vão vir perguntas que vão doer, que vão bater, que vão dar tapa na cara, né? Chute no estômago, e por isso essa fuga, esse medo de receber perguntas reais e não perguntas para levantar a bola e marcar gol? Ricardo, eu acho que a questão que a gente tem mais do que um medo de enfrentar o debate, porque o Boulos é uma pessoa preparada, já se demonstrou que sabe enfrentar debates e fazer um bom debate. Eu acho que é a falta de honestidade, não só com a emissora, se é quem ele achou que estava atingindo, mas com toda a população. Digo isso porque havia sido anunciado, pessoas haviam se programado, se organizado para ver isso, cria-se uma expectativa, são claramente pautas divergentes, né, uma de direita e uma de esquerda,
e de repente não participar e fazer uma nota como se fosse utilizar essa nota ainda para conseguir ter algum benefício, mostra que utilizou não só a emissora de forma indevida, criando todo um contexto de combinar, de exigir, de pedir como gostaria que fosse, e na hora H não comparece e ainda faz uma nota nesse sentido, como querendo desprestigiar o outro debatedor, que com todo respeito, e assim funciona na democracia, você pode discordar do que o Ricardo tinha a falar, mas ele tem um público que acredita no que ele fala. Não à toa ele tem aqui o seu espaço e certamente terá os seus votos também. Então é não respeitar o eleitor como um todo em achar que a sua pauta é a única que deve ser verdadeira e que você pode usar todo um artifício de negociação para conseguir votos em cima disso. Eu acho que o efeito pode ser contrário, pode demonstrar que isso não é honesto, que isso não é sério e, acima de tudo, ficar a impressão de que não veio porque não tinha competência para o debate e sairia perdedor, por isso se furtou da participação. Aí fica estranho. Léo, poxa, você está aqui já há bastante tempo, né, no Linha de Frente e tudo mais. Sim. Você reconhece alguma outra emissora, jornal, rádio, que faz esse debate franco? Ou, como disse muito bem o Alexandre, ele está acostumado em debate. Debate onde tem réplica, as perguntas são muitas vezes reconhecidas por antecedência. Aqui não. Aqui a pergunta muitas vezes vem pelo chat, vem pelo povo. Será que isso é medo do povo? Não, e ótimo você ter feito essa pergunta, Ricardo, porque era justamente onde eu iria começar. Eu iria introduzir a minha resposta justamente nesse sentido. Por quê? E eu tenho propriedade, lugar de fala, né? Propriedade para falar disso, porque eu sou um cara progressista, dito comumente de esquerda, e eu vou falar uma coisa, eu nunca tive tanta liberdade para falar o que eu penso quanto eu tenho na Jovem Pan. Em nenhum lugar, em nenhum ambiente, muito mais inclusive do que muitos centros acadêmicos nos quais eu estive presente, até porque eu sou de esquerda, mas sou independente do ponto de vista partidário. Você é de esquerda, Léo? Eu sou de esquerda. Cara, isso é uma revelação pra mim, hein? Grande revelação. Mas do ponto de vista partidário, eu sou independente, né? Não recebo dinheiro de partido político, e tenho independência, muitas vezes, para criticar figuras de esquerda. E o Boulos, eu sigo meu querido Schelp, eu conheço o Boulos pessoalmente, fugir do debate. Eu tenho certeza que não foi a proposta, como fui seguido aqui pelos meus colegas anteriores, até porque o Boulos, inegavelmente, você sendo de direita ou de esquerda, é um ótimo orador, é um ótimo debatedor, assim como o Ricardo Salles, que é um cara de direita. Agora, o que eu fico triste com essa situação? Eu sou a favor do debate. Do debate. Eu nunca fugi no debate. Muita gente me pergunta, inclusive, né? Eu sendo uma liderança de esquerda, dita de esquerda, progressista, por que você aceita debater com bolsonaristas? Por que você aceita debater com liberais? Afins? Eu falo, porque eu não vou fugir do debate. Eu posso errar, posso acertar, mas eu vou dar minha cara. Então eu debato aqui com pessoas que defendem o presidente Jair Bolsonaro, pessoas que defendem o Ciro, defendem a Simone Tebet, enfim, e continuo debatendo com essas pessoas. Agora, o que eu devo levar em consideração, só para finalizar. Como o Schelp disse, o presidente Lula, porque fugir do debate não é crime. Você pode fugir do debate, eu sou contra, mas você pode fugir do debate. Agora, aviso com antecedência, e infelizmente eu fico muito triste com esse mal-entendido. Tem que ver quem foi esse assessor que tratou dessas tratativas, ver justamente qual que foi a causa, porque realmente é uma situação muito lamentável e eu fico muito triste, porque eu sou a favor do debate. Gregor, como disse aqui o Léo, seja educadinho, seja limpinho, né? Porque, porra, o cara não quer vir e depois acaba jogando a culpa na produção, falando que mentiram pra ele e tal, e não era aquilo, que não foi combinado, e na realidade quem mentiu foi ele. De novo. E o mais interessante é que os assessores se conversaram, o assessor direto dele. Então realmente fica feio, porque daí fica aparecendo, sabe o quê? Aqueles sites de fofoca, né? Temos os prints aqui e tal, porque a gente tem que mostrar os prints. Olha que ponto, tem que mostrar os prints pra falar que o cara tá mentindo, que é um mentiroso. De novo, eu ainda acredito que essa galera tava mal acostumada a falar dentro de uma bolha, e eles estão com medo de encarar o cheiro do povo, cara. Como é que você vê? Eu vejo com um grande desrespeito à mídia, né? Primeiro que você combinou, você tem que estar lá, né? Somos adultos e
A assessoria também errou, porque devia ter entendido o espaço. E a questão do debate é uma coisa muito importante. Eu acho que a política está perdendo esse chão da política do contraditório. É tudo combinadinho, tudo muito preciso. Mas a política não é assim, você tem que aguentar a bronca. O que o outro pensa, como o outro age. E nesse momento da reta final, se ele não aguenta um debate na rádio, na televisão, como é que ele vai fazer a política na rua, no Congresso? Eu quero antes ainda, porque a gente tem tempo, viu, diretor? E eu queria saber, assim, um tweet, né, de tudo que a gente falou aqui. Paulo Figueiredo, o que você encontra, o que você sente, você que sente um cheiro, você sente o cheiro antes da chuva chegar. E aí, como é que você... Agora eu quero a repercussão disso, eu quero que você seja a mãe de Ná. Como é que vai ser a repercussão do que aconteceu no dia de hoje, para ambos os candidatos? Olha, eu acho que pro Boulos bater na Jovem Pan, junto do público que elege o Boulos, talvez faça bem para ele. Talvez tenha sido esse o cálculo político. Se posicionar hoje contra a Jovem Pan é popular dentro dessa bolha de esquerda representada pelo Boulos. Mas para a repercussão dele, para a imagem dele, que almeja cargos majoritários, isso é muito ruim, porque fica caracterizado o caráter dele. Quais são os valores dele? Alguém que não se importa de forma alguma em mentir para o público, descaradamente, desde que isso seja eleitoralmente conveniente. Alguém que é capaz de qualquer coisa. De novo, para uma eleição para deputado, talvez ele até consiga conquistar meia dúzia de votos. Mas se algum dia quer alçar voos maiores, como tentou alçar nas últimas eleições, vai acabar tendo o resultado derrotado que sempre teve. Só que agora se torna ainda pior, porque o caráter está evidenciado para as pessoas que não estão necessariamente num lado ou em outro no espectro político. Já para o Ricardo Salles, esse sai num momento bom. Ganhou visibilidade com esse assunto, se colocou de forma digna, de forma corajosa, pronto para enfrentar o Boulos no debate. Não correu, não arregou, não saiu fora. Seja quais forem os motivos da arregada do Boulos, ele arregou. Eu vou discordar aqui do nosso colega Leonardo que a ideia de que o Boulos é um debatedor competente. O Boulos não é um debatedor competente. Ele é uma pessoa, ele é um orador eloquente, mas não um debatedor competente. Concordo. Ele dificilmente debate qualquer ponto, ele foge das perguntas, assim como o Schelp, inclusive já o fizemos aqui juntos na Jovem Pan, também já entrevistei o Boulos na oportunidade da última candidatura dele, e ele fugiu da pergunta, ele foge das perguntas, ele faz ironias, faz acusações, se utiliza de falácias, e isso, para mim, não caracteriza um debatedor competente. O debatedor competente é aquele que consegue articular os seus pontos de vista de forma eloquente e destruir o ponto de vista do seu adversário naquele momento. Olha que interessante, Léo. A vice do Haddad, quem foi? A Manuela Dávila. Manuela Dávila estava quase chorando, dizendo assim, gente, vamos voltar às nossas pautas, em vez de ficar fazendo meme do Bozo e tal. Você não acha que a esquerda, cara, você que é um cara de esquerda, inclusive o Boulos, você não acha que ele tá mais para brigar do que para defender as suas pautas? Ou seja, ele tem uma eloquência para falar sobre, olha, o céu é azul, o ar é transparente, do que debater, porque, como disse o Paulo, eloquência é diferente de você convencer uma população... Ponto debatedor. Exatamente. Não, eu discordo do meu querido colega Paulo Figueiredo, e discordo de você também, Ricardo, porque eu também acho que ele é um bom debatedor. Assim, e a gente pode ver em 2018, quando ele foi candidato a presidente da República, depois, posteriormente, em 2020, quando ele foi candidato à Prefeitura de São Paulo, disputou o segundo turno com o falecido Bruno Covas, e eles tinham um trato respeitoso, tinham um trato de alto nível. E por isso que eu fico triste e lamento essa situação e essa atitude. Porque ele teria condições, né? Porque ele teria condições de debater com o Ricardo Salles. Mas olha o trato de alto nível, Léo. Ele começa, ele fala, olha o que ele fala, olha o trato de alto nível desse cara. Ele vira e fala assim... A Jovem Pan está divulgando unilateralmente em suas redes um debate entre mim e o traficante de madeira Ricardo Salles. Lamentável. Esse é um homem que tem debate em alto nível? Não, lamentável, ele teve. Olha o histórico dele, das declarações deles nas últimas campanhas. Não dá para dizer que essa é uma pessoa de alto nível. É o cara que mentiu no ar e que vira e fala assim, não reconheço na Jovem Pan a isenção para mediar um debate como esse. Ora, primeiro lugar, por que pediu? Segundo lugar, por que concordou?
Terceiro lugar, ora, quantas vezes esse senhor já esteve na Jovem Pan e teve liberdade, inclusive comigo no ar, e teve liberdade completa para responder o que quisesse. Sim. Agora, quando recebe perguntas que são desconfortáveis, aí ele se esquiva. É muito fácil você fazer, Léo, e a gente sabe disso, a gente que está aqui no debate no dia a dia, sabe que neste modelo que se engessa, engessado dos debates de televisão que nós temos, na Bandeirantes, não sei o que, esse debate de televisão que nós temos tanto de candidatura. A gente sabe que nesse modelo de debate é muito fácil você desviar da pergunta. Nesse debate aqui, tete a tete, olho no olho. Isso aí. Esse é difícil. Esse que eu tô falando. Esse é difícil. É isso mesmo. Esse é que eu nunca vi, Bolo. Que você então, fala... essa história de que o Boulos é um bom debatedor, pra mim é mito. Debatedor, pra mim, é bom quem senta aqui, tete a tete, olho no olho. É isso aí. Porque já que vocês concordaram demais. Não, eu nunca vi um negócio desse. Calma lá. Eu nunca, quase estavam trocando aqui o WhatsApp, cartinhas de amor.